Olá, galera! Bem-vindos ao canal Misturando as Tintas. Então, neste vídeo, nós vamos dividir ele em duas partes, tá? Na primeira parte, aqui já está todo ele pintado, mas na primeira parte, nós vamos pintar, então, esta jarra, tá? Na verdade, eu ensino detalhadamente como é que se pinta esta jarra aqui, certo? Então, eu usei as cores preto, cinza lunar e o branco, tá, pessoal? E o diluente no início da nossa pintura. Então, eu ensino isto nesta primeira parte desse nosso vídeo, tá certo? Então, bora lá aprendendo a pintar esta jarra com o canal Misturando as Tintas. Então, nós vamos aproveitar e vamos fazer, então, ao redor desta jarra, tá? Um pequeno sombreado. Aqui assim, ó. Pequeno, leve. Não quero fazer um sombreado muito forte. Porque eu quero usar um stencil, então vou usar fazer um sombreado bem leve. Peguei a cor verde soft, cinza e o verde oliva. Então, já coloquei o diluente aqui na minha tarjetinha, tá? Já tá o pincel bem hidratado. Então, vou colocar aqui um pouquinho do verde soft aqui na tarjeta também. E vou fazendo assim, ó, em movimentos circulares pequenos, para deixar esse nosso tecido aqui com um leve sombreado. Eu não quero fazer um sombreado muito pesado. Então, para mim aqui, o sombreado tá ficando bem levezinho, tá? Não tá sendo um sombreado muito pesado. Estou usando diluente também para aproveitar, fazer esse sombreado, tá? Vou aproveitar fazer aqui assim também na parte de cima da nossa jarra. Assim. Depois eu uso um pincel lixado para fazer mais pertinho, tá? Porque agora a minha intenção é só fazer um sombreado de leve nessa jarra aqui, porque eu não quero dar um destaque muito grande nela, tá? Então o soft vai ajudar bastante para isso. Aqui assim também, ó. Tem umas folhas aqui, então eu vou usar aqui assim. Usar um pouquinho do verde oliva, só pra dar uma manchadinha aqui assim, ó. Tá? Pertinho aqui da jarra. Bem de leve. Eu tô com o pincel bem leve na minha mão também. Não estou carregando ele, tá? Ele tá bem levezinho. Aqui assim, ó. Só pra... Porque a intenção é que seja uma sombra bem de leve mesmo. Não quero carregar demais nessa nossa jarra uma sombra muito forte, tá? Aqui assim, ó. Aqui assim já coloquei. Tá? Aqui assim. Observe que eu tô usando o mínimo possível de cor aqui. Mínimo possível. Só para dar uma leveza nesse nosso sombreado aqui, ó. Aqui na parte de baixo também. Assim, ó. Tá? Foi uma sombra realmente muito leve. Vou só esparramar aqui o final para desgastar toda a tinta do pincel, sumir tudo que eu tenho no meu pincel. Assim, para não ficar nada muito forte. Vou pegar um outro pincelzinho aqui que eu tenho
Um pouquinho só do verde oliva. Só para fazer um pequeno detalhe aqui assim. Assim, só para dar um sombreadinho um pouquinho mais forte aqui assim. Com o pincel lixado, eu atinjo só a partezinha que eu quero, né? Sem forçar além disso aqui, ó. Ali. Tá, gente? Não vou fazer além disso aqui. Fazer uma jarra. Por que que eu fiz esse sombreado leve? Porque a minha intenção é fazer uma jarra mais esbranquiçada. Então, eu não quero usar, né? Como eu vou usar branco, então eu tenho que fazer um sombreado aqui assim para poder mostrar que, ressaltar, né? A jarra que eu vou pintar. Senão, não adianta. Então, essa jarra já tá, já tenho esse sombreadinho aqui. Isso já vai ajudar, então, a dar poder fazer a minha jarra branca. Assim. Eu tô usando a câmera, tá? Focando mais na parte... aos poucos, conforme eu for pintando, eu vou mexendo ela. Porque senão fica muito grande e muito longe. Então, vou usando mais baixinhos, tá? Então, lavar aqui esse meu pincel que eu usei, o clareador com o verde oliva e cinza. Tá? Vou lavar ele. E como eu vou usar bastante o branco, eu vou botar um pouco de clareador aqui dessa minha jarra por dentro. Tá? Já vou começar usando o clareador aqui assim. O clareador, ele ajuda sempre o tecido, né, a absorver a tinta de uma forma que não fique muito pastosa, com que ela possa deslizar bem. Por isso que eu gosto do clareador. Principalmente quando a gente usa o branco. Porque a tendência é senão eu coloco um pouco de tinta a mais, já fica pastosa, daí não fica legal. Então, tô passando o clareador aqui para que eu possa usar bem a tinta aqui. Para que a tinta tenha um deslize nela, né? Para todos os meus vídeos eu vou sempre falando o que eu vou usando, qual é a técnica que tô exercendo na pintura, para poder vocês também poderem acompanhar direitinho. Tem algumas das minhas alunas que pintam, e pintam bonito, e aí assistem os vídeos, e vão fazendo então as pinturas pelo canal. Isso me deixa muito contente, porque a gente vê que daí o canal, então, né, é uma forma também de ensino. Pronto, já coloquei então todo o clareador aqui nessa parte aqui que eu quero, tá? Então eu vou usar o meu branco agora. Vou pegar a tinta branca aqui e vou usar para começar a manchar com o branco. Depois eu vou usar junto um pouquinho do cinza lunar para dar uma tonalidade um pouquinho mais escura, tá? Que assim, ó. E vou, depois do cinza lunar, eu vou usar também um pouquinho do preto. Como eu tenho aqui um espaço grande, né? O meu cima de desenho, essa jarra, ela é grande. Eu tô usando o Pituá, né? 4620, tá?
Depois vocês vão poder ver que, ó, eu tô usando bastante, então é importante, né, ter um pincel grande também. Depois eu vou usar um pincel lixado para fazer os detalhes, então, nessa nossa jarra. Observe que eu não tô chegando bem nas beiradinhas, porque ali eu vou usar o pincel lixado. Eu não quero atingir fora do risco. Então, eu não atinjo até, não passo o pituar além daquilo que está. Então, eu procuro ir devagarinho, né? Fazendo, então, esta jarra aqui, ó. Passar aqui também no bico aqui, essa minha jarra aqui, ó. Ok. Então, agora eu vou usar pincel lixado, tá, gente? Para poder fazer os detalhes, então, dessa jarra aqui. Então, eu vou usar o cinza e vou usar também um pouco do preto. O preto vai dando contraste nesta jarra aqui. O preto e o cinza, tá? Sempre também misturado junto com o branco, tá, gente? Vou dar um pincel aqui, tirar outro pincel aqui. Então, fazendo um contorninho aqui com o cinza e o branco. Misturar aqui um pouquinho mais a cor branca aqui, uma lajotinha.
Vocês podem só seguir o que eu estou fazendo, tá, gente? Observando. Essa cor aqui é a cor preta. Tá? Tô manchando agora ela aqui. Fiz o contorno preto, agora tô mesclando com o branco. Pra não ficar uma cor muito forte, nem então uma separação muito grande. Depois eu vou fazer um contorno mais forte com o preto, porque essa aqui é a boca, né, da jarra. Mas eu quero pintar aqui um pouquinho mais com esse, fortalecer um pouquinho mais com o cinza, que é assim, ó. Observe que aqui é a parte de dentro da jarra, tá, gente? Então, ela automaticamente vai ficar um pouquinho mais forte, porque é a partezinha de dentro da jarra. Então, tem que estar um pouquinho mais forte mesmo. Agora, eu vou mesclar as duas cores aqui, assim, com o branquinho. Assim. Vou usar o pituá bem fininho, para mim fazer, então, essa parte, que é aqui assim, ó. Que é assim. Ela tem uma beiradinha, que meia grossinha, né? Tão fininha assim. Todo ao redor dela existe essa bordinha aqui, ó, com um destaque. Dessa nossa jarra aqui, ó. Quando secar bem este preto, eu vou fazer um detalhezinho branco aqui ao redor, tá? Assim. Essa parte aqui já vou fortalecer um pouquinho com preto também. Que é o cantinho aqui assim. Aqui.
vou manchando, né? Dando fazendo uma sombra aqui nessa parte aqui. Que é a parte por baixo da nossa... do cabo. Aqui assim. E aí eu dou uma mexidinha aqui assim. Escurecendo um pouquinho, então, para um pequeno detalhe. Tá? Quando secar um pouquinho, eu vou vir com o preto, dar uma fortalecida aqui, fazer uma sombra um pouquinho mais forte. Certo? Continuando com o pincel filete, vou fazer essa parte aqui, ó. Então, vai dando uma fortalecida na nossa jarra. E eu vou pegar, então, também um pouquinho do branco. Vocês vão observar agora. Tá? Antes, vou pegar essa partezinha aqui, com cinza. E vou fazer um pouquinho, uma pequena sombrinha. Aqui assim, ó. Uma sombra aqui assim. E vou puxar para baixo. Assim, ó. Vem que é apenas alguns poucos detalhes, tá? Que eu faço com a cor cinza. Assim, ó. Assim também. Para que a nossa jarra não fique também totalmente, né, branca. Então, eu vou, com essa mesma cor, eu vou fazendo, então aqui, um escurecido, contornando uma voltinha, porque a nossa jarra ela é mais abertinha na parte de baixo, um pouquinho mais gordinha, como se diz. Então, assim, vou aproveitar esse cinza que eu tenho aqui para fazer um sombreado por aqui assim. Assim. E com um pouquinho do cinza ainda, vou fazer um pouquinho, aqui assim, um contorno bem levezinho. Onde eu fiz o preto, para esfumear um pouquinho aqui assim, ó. Com o cinza, tá? Que assim é a mesma coisa. Vou esfumear um pouquinho para a parte de baixo. Assim. Com o branco, gente, agora eu vou fazer umas pinceladas nisso aqui, ó. Não muito forte, nem tirando demais o preto, mas fazendo apenas uns pequenos detalhes, uns risquinhos. Aqui assim, ó. Com o próprio branquinho. Assim, tá? Para não ficar um risco preto totalmente muito cheio. Na parte de cima eu quero fazer a mesma coisa, mas só vou deixar, vou fazer aqui na parte de baixo, sem tirar todo o risco preto.
assim, ó. Tá? Vai ficar um pequeno detalhe branco nessa borda, como se fosse um esmalte e fosse um pouquinho batidinho. Então, eu vou pegar agora, continuar fazendo essa partezinha aqui daqui, tá? Eu quero dar uma reforçadinha, então, com o diluente aqui, dar uma reforçadinha aqui assim, ó, nesse nosso. Às vezes pode escutar uns latidos, tá, gente? É a cachorrinha aqui, às vezes, dá umas latidas. Então, assim, ó, observem, e vai ficando também o nosso contorno branquinho. Aqui assim, ó, a nossa jarra. Tá ficando bem bonita. Já, enquanto estou ainda com a tinta úmida aqui, eu já vou fazer então uma luz aqui assim, ó. Tá? Como algo que tá vindo aqui assim, ó, uma luz. Aqui a mesma forma, tem um risquinho mais forte, como a luz que vem. Então, vamos pegar o nosso pretinho um pouquinho, eu quero fazer uma sombra aqui assim, ó. Nessa nossa jarra desse lado de cá. Vou fazer aqui assim, ó. E aí já faço para baixo também. E misturo aqui assim. Tá? Faço um pouquinho mais forte. Vou pegar um pincel um pouquinho menorzinho que esse aqui que eu tenho. Vou pegar novamente o preto aqui. Um pouquinho do clareador. E fazer aqui, ó, uma sombra aqui. Tá? Aqui assim. E que ela venha pra cá. Mexendo aqui assim. Assim. Fortalecer um pouquinho mais o cantinho de cá. Assim. Vou aproveitar o cinza que eu tenho aqui. Quero fazer uma pra cá. Sombreando aqui do lado. Fazendo a alça aqui que eu tenho perto. Assim. Fazendo aqui perto da alça, então, usando o branco, que eu não tinha usado antes, né, porque eu não cheguei pertinho dele. Então, eu vou usar com o clareador, já botando aqui assim, ó, o branco, tá? Aqui eu vou ter a folha depois, aqui assim, tá bem na beiradinha aqui do vídeo, né? Mas é porque fica assim. Aqui assim, depois vem a flor, aqui vai vir a margarida. Tá? Eu só tô usando o clareador pra usar aqui nessa ponta aqui. Ainda não tô usando muita tinta. Bem pouquinho. Aqui assim, ó.
Vou usar o branco agora. Vou fazer essa parte aqui assim, ó. Como aqui tem a margarida, eu tô só botando branco aqui, mas depois eu quero escurecer um pouquinho, porque senão a margarida vai misturar. A margarida é branca, né? Vai se misturar. Então, eu vou usar um pouquinho o cinza, tá? Nesta parte aqui assim, ó. Daí eu já dou uma sombra, porque a margarida ela vem por cima. Então, eu já uso aqui assim um pouco do cinza. Aqui. Depois eu vou misturar com o branco melhor. Só tô fazendo agora essa parte aqui. Ali. Então, assim, ó, usei assim. Agora eu vou misturar com a parte de cima. Ó, só puxar assim, ó. Como já tá bem mesclado, né? Esse pano aqui, tá? Então, aqui, deixa eu puxar um pouquinho o meu pano pra cá, pra vocês visualizarem melhor a parte de baixo. Vou puxar agora mais pra cima. Ali. Então, vocês estão observando que usei aqui o cinza, porque a minha margarida vai ser branca. Então, eu não posso fazer branco no branco. E outra, porque a margarida, ela está por cima da jarra. Então, eu quero fazer uma sombra também aqui, aproveitando para fazer um pouquinho o fundo, um pouquinho mais forte aqui, devido a isso também, tá? Observem que eu... Tá? E assim eu mesclo assim, ó. Tenho que mesclar com a cor branca, né? Não posso deixar só esse fundo seco aqui. Eu aproveito e mesclo assim, ó. Tá? Agora pegamos bem, a câmera pega bem essa parte aqui. Aqui eu tenho uma folha. Então, essa jarra está atrás dessa folha aqui. Vou usar aqui assim. Aqui nós temos um cabo, tá? Eu quero usar um pouquinho do cinza nessa parte aqui do cabo, que assim, que é o cabo da nossa jarra. Só para dar um pouquinho mais forte aqui assim. Isso. Vou usar o clareador. Então, vamos pintar agora o cabo. Eu vou passar um pouco do clareador no cabo aqui. Assim. Vou tentar já passar o clareador aqui nessa parte, que é a parte da jarra ainda, né? Esse jarro, que tá aqui. Que é assim. Isso aqui tudo faz parte também do jarro. Só tô passando o clareador, tá, gente? Que é assim. Ótimo. Então, vou continuar usando então o branco. Usar o branco nessa parte aqui de baixo. Isso aqui faz parte do jarro, tá? Esse branquinho aqui. Assim. Depois eu vou usar o cinza, então, pra fortalecer. Aqui. Já vou colocar o cinza, que é assim, porque ele é parte mais baixa, né? Na parte de baixo do jarro, então, quero colocar um pouquinho mais um pouquinho mais forte.
Então, pintando o lado de cá, né? Fazendo então com aqui assim, ó, o preto e o diluente que eu tô usando, ele dá uma amacia um pouco o preto, né, gente? Porque geralmente ele é bem escuro e a tinta preta a gente tem que cuidar bastante quando a gente usa o preto, porque o preto ele é danadinho. Não dá pra gente exagerar. Então, eu tô botando aqui assim, preto. Tá? Fazendo um pouquinho mais forte aqui assim. Assim. Só para nós fortalecer um pouquinho essa nossa cor aqui. Vou fazer aqui um sombreado mais escurinho um pouquinho, porque a parte de baixo, né, dessa nossa jarra aqui, assim, tá? Dei uma fortalecida, que assim também quero aproveitar que eu tô com o pincel sujo de preto para dar uma fortalecida nessa nossa jarra, ali. Não precisa muito mais não, tá bem legal. Cobrir esses pontinhos, que é do risco. Ó, legal. Já ficou coberto. Tá? Então, agora nós vamos pintar, então, o cabo aqui dela. Da nossa jarra. Aqui, ó. Vamos pintar o cabo. O cabo, ele é totalmente preto. Tá? Então, eu vou passar o preto direto. Com alguns tom de branco e umas partezinhas um pouquinho mais clarinha. Então, assim, ó. Pintar o preto aqui assim, ó. Já tô colocando direto o preto aqui sem medo. Tá? Já aproveitando com o próprio pincel, fazendo um contorno bem legal nele. Aqui, ó. E pintando aqui a nossa jarra aqui, né? Essa nossa alça aqui dele, bem... usando bastante preto. Aqui assim. Tem que virar um pouquinho a mão para poder fazer esse lado bem forte. E para não cair fora do risco. Tem que ter muito cuidado. Até aqui assim eu vou fazer bem pretinho aqui, ó. Bem feitinho nosso contorno, tá? Observe, tá bem bonito. Esse pincel que estou usando é o pincel número 10, lixado, da Tigre. É um pincel bem bom porque ele é bem retinho, gente. Então, a gente consegue fazer bem feitinho o contorno. E isso é muito importante, isso eu friso muito nas pinturas. Ter um bom contorno, fazer bem o contorno. Que assim vou... para que tenha bem... que assim. E ele vem, tá, gente, assim, ó. Esse pretinho, ele vem aqui assim. Aqui assim. Então, eu vou aqui pegar um pincelzinho bem fininho aqui, para poder fazer, então, esse detalhe aqui, ó. Porque tem que cuidar que a parte de baixo, agora ela vem por cima, né? Então, fazendo aqui assim, ó. Pra gente fazer a virada dessa nossa alça aqui. Tô umedecendo no diluente para a tinta
poder penetrar bem na trama, tá? Porque ela fica bem, o preto fica bem feitinho. Então, assim, agora eu vou também com o preto e vou fazer aqui assim, eu vou deixar apenas uma partezinha bem, para deixar aqui com o branco. Então, eu não vou botar toda ela preta. Deixar uma partezinha para ficar com o branco aqui assim. Vou usar aqui assim, ó. Mas usando ele só na parte de baixo. Que é a parte que nós vamos querer colocar, né? Aqui assim, ó. Que é a parte da sombra que eu quero fazer. Aqui assim. Colocando aqui a mesma coisa. Depois eu vou fazer uma camada bem fininha aqui do branco, tá? Pra gente poder fazer o contorno. Ele leva um contorninho branco bem legal. Então, aqui assim, ó, pretinho. Assim, ó, gente. Então, não vou fazer essa parte aqui, porque essa partezinha é branca, tá? Junto com essa aqui que é branca e junto com essa aqui que também é branca. Então, eu vou agora lavar os meus pincéis. Quero tirar essa cor preta, né, dos pincéis, porque o preto, ele é terrível, como eu já disse antes. Então, eu vou pegar outro pincelzinho aqui um pouquinho menor. E vou fazer, então, a parte branca aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Que é branca. Eu vou fazer um pequeno detalhe que vocês vão ver nessa parte da nossa jarra aqui. Vocês veem que para pintar uma jarra dessas, não é rapidinho, né? Ela é demoradinha. Para colocar todos os detalhes. Ali. Então, agora eu vou fazer os detalhes com um pincel filete, gente. Tá? Então, como é que eu vou... Então, eu vou aproveitar e vou fazer aqui a partezinha aqui que essa parte aqui que gruda, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um pouquinho maior aqui, ó. Que assim, ó. Pra mim poder fazer essa parte aqui que vem aqui por fora, ó. Aquilo que eu falei que eu ia fazer com o branco. Tá? Jogando um pouquinho por aqui, ó. Pouquinha coisa, só pra dar um realce. Então, sempre dá um pouquinho do diluente pra ela ficar legal esse nosso desenho aqui. Quero botar um pouquinho do cinza, pra não ficar tão aqui assim, ó. Tá? E faço um mescladinho aqui assim, ó. Então, um pouquinho do preto. Fortalecer um pouquinho mais essa cor aqui assim, ó. É assim. Assim. Tá? No outro lado também vou fazer a mesma. Aqui. Mesma coisa. Mesma coisa. Aqui assim, ó. Com o pretinho. Então, tem que usar muito cuidado, porque estou usando um pincel filete. Porque não pode ser um pincel muito grosso. Aqui no meio eu vou aproveitar, vou fazer aqui então uns risquinhos assim, pra fortalecer o meu branquinho. Aqui assim, ó. Tá?
Fica mais fortezinho, né? Que assim fica. Assim, eu deixo assim e faço, sempre cuidando para que tenha bem. Pegando aqui então o nosso branquinho, uso com um pouquinho do diluente para ele poder ficar bem aderente, né, ao tecido, o branco. Então vocês observem que eu tô fazendo essa camadinha aqui, ó, que é a camada que eu vou fazer a volta aqui, ó, que ele vem por baixo, né, aqui assim, ó. Observe que vem aqui assim, ó, e a gente faz essa partezinha que vem assim, ó. Então, botando aqui assim. Com um pequeno detalhe. Vou usar um pouquinho aqui, ó, preto para dar uma limpadinha aqui. Fazer o contorno bem legal dessa nossa parte que tá aqui por baixo, assim, ó. Pronto. Tá? Nesta parte aqui de baixo, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali em cima. Eu vou fazer um quadradinho aqui assim. E puxar. Que é a parte que vem. Aqui também eu vou fazer uma sombra. Que assim, ó. Agora eu puxo, tá, gente, ó. E pra cá a mesma coisa. Isso aí. Então eu vou fazer agora com o branco. Vou contornar um pouquinho esse cabo aqui, ó. Essa alça da jarra. Eu quero fazer ele meio manchadinho aqui, ó. Por isso que eu tô colocando o preto e o branco ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu uso o preto aqui, ó. O branco, aliás. Eu uso também o preto e faço um. Assim, tá? Não é que tá mal feito, mas é no sentido de que fica como se fosse o esmalte, né, que tivesse contornadinho. Assim também. Um pouquinho aqui assim.
esta parte como se fosse aqui assim. E aqui, ó, eu vou fazer uma pequena sombra. Pra dar a impressão que a gente tá usando, a gente tem essa alcinha aqui, essa que segura, que é firme, ó. Pequeno, assim, ó, só. Pequeno detalhe, tá, gente? Aqui também eu vou fazer um pequeno detalhe assim, ó. Então, gente, finalizando quase a nossa jarra, eu vou colocar um pouquinho do branco, agora ele tá mais seco aqui assim, como aqui assim, ó. Senão ele fica muito e a gente não vê, né? Quando tá muito úmido, a gente não enxerga. A tinta ela não pega. Então, deixei assim. Observe como ficou a nossa jarra. Tá? Eu vou colocar aqui agora, então, um pouquinho mais de luz aqui, que agora também tá mais seco o nosso branco. Aí eu posso colocar. Porque quando tá muito úmido, não tem... O branco, ele se absorve. O branco, ele é uma tinta que absorve, o tecido absorve muito quando é a tinta branca. Assim. Certo? Então, essa é a nossa jarra. Fica uma jarra bem bonita, ok?